Hoje vamos falar sobre tendências, o que realmente vale a pena investir e o que realmente não vale a pena investir. Eu sei que muitas de vocês que estão assistindo esse vídeo agora são bombardeadas o tempo todo, né, de informação nas redes sociais, na televisão, de realmente o que está na moda, o que não está. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essas tendências. Todo ano, quando a gente começa ali aquela mudança de estação, né, quando vai para o verão, vai para o outono, para o inverno, a gente fica pensando assim, o que que tá se usando agora, né? O que que tá combinando agora? E eu sei que muitas mulheres, às vezes até tentam adquirir essas tendências, mas no final das contas, elas ficam meio em dúvida do que realmente vale a pena adquirir ou não vale a pena. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre tendências. E é importante sinalizar que algumas das vezes, né, nós já gastamos horrores com tendências que não fez sentido pra gente, compramos e não usamos, né, compramos e ficou parado no nosso armário ou não fez sentido para o nosso contexto, para a nossa realidade, para a nossa vida. Então, importante da gente falar sobre esse tema é entender por onde que eu posso ir, o que faz sentido de eu buscar ou não, né? O que faz sentido de eu poder comprar de uma forma mais segura, mais autêntica. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essas tendências, né? Por onde começar, o que vale a pena, né? E o mais importante de tudo, se caso não faça sentido para você adquirir uma tendência ou não, pode ficar tranquila, sem culpas aí, né? Porque tá todo mundo usando e você não. Então, se você gosta desse tema, né? Se faz sentido para você, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia, sou consultora de imagem e estilo. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre tendências, né? Como que você faz esse filtro dessas tendências que estão aí no outono e inverno, principalmente agora nesse ano, né? Nessa temporada que a gente está entrando agora, né? Por ter começado o outono na semana passada. Então a gente vai conseguir ter um filtro, ensinar você a ter um filtro do que realmente vale a pena você adquirir, o que não vale a pena, né? Para que você também não caia nessa tentação, que eu sei que é muita coisa bacana que a gente vê por aí. E é aquele pensamento, né? Você comprar de uma forma mais consciente, mais clara, que faça sentido de você usar, que combine realmente com o teu estilo. E além disso tudo, é você saber comprar realmente de forma mais assertiva em meio a tanta informação que a gente vê por aí, né? Então, como eu falei lá no começo do vídeo, né? Eu sou consultora de imagem e estilo, já vão fazer 6 anos que eu trabalho nessa área. Já realizei mais de 600 atendimentos entre homens e mulheres. E eu tenho como propósito, gente, realmente assim, ó, não é você deixar de comprar algo que você gosta, né? Não é você se tornar um estilo único, muito pelo contrário. Eu tenho como propósito te ensinar, né? Fazer com que você tenha mais clareza, direção, segurança do que você usa, do que você compra, da forma que você coloca também. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre esse universo aí do vestir, né, de uma forma linda, clara, segura, fica comigo até o final desse vídeo. Antes da gente iniciar com o nosso conteúdo, nós precisamos entender o que é uma tendência, né? Muitas pessoas confundem tendências com estilo, né, e com moda. A tendência, ela tá muito conectada à moda. A tendência é aquilo que acontece no nosso redor. Então, é o que tá bombando lá no outro país, é o que tá bombando, por exemplo, nas revistas, nas redes sociais, né? É o que tá o pessoal girando ali em torno daquilo. Então, geralmente, o próprio nome já diz, uma tendência tende a funcionar, né? Ela tende a algo. Então, quando nós falamos de tendência, é muito aquilo que o outro está usando, que está no nosso contexto. Por isso que eu falo que geralmente o estilo, ele é algo que sai da gente, né? Ele é algo de dentro para fora. E a tendência, a moda, ela é algo que está no nosso retorno, né? No nosso envolto pra gente. Antes de nós iniciarmos esse nosso vídeo, nós precisamos entender o que é uma tendência, né? Muita gente confunde tendência com estilo, com imagem pessoal, com moda. Mas o que é uma tendência? Tendência, gente, é algo que ela é o nosso entorno ali, né? A nossa volta. Ela é algo relacionado com a imagem, com o cotidiano, com a realidade, com a modernidade. Então, a tendência é aquilo que está funcionando no outro país, que tende a dar aqui também. É aquilo que a gente vê muito nas redes sociais. É aquilo que se torna mais rápido, né? Então, eu sempre falo que a tendência ela é algo que está muito fora. Então, você pode pegar uma tendência e tentar adaptar no teu estilo. Só que o teu estilo ele é algo muito pessoal. Ele é algo como se fosse de dentro para fora. E a tendência ela é algo de fora para dentro. É aquilo que você vê na novela, que você vê nas redes sociais, que tende a funcionar né, como é que eu posso dizer? Tende a todo mundo usar e isso acaba se tornando uma tendência. Importante falar também que as tendências, elas mostram
o que deve ser usado, né, a forma que deve ser usada aquela determinada peça, mas nem sempre ela vai definir se você vai ter que usar ou não. Por isso que eu sempre gosto de falar que nem tudo que é tendência, nem tudo que está na moda vai fazer sentido para você. Então é sempre importante a gente ter uma conexão, uma facilidade, né, uma rapidez, podemos dizer assim, né, um entendimento do que realmente você gosta, do que realmente faz sentido para você, para que você não fique presa nessas tendências, né? Ah, não, eu só vou usar aquilo que está na moda. E aí você se torna uma vitrine, né? Pouco fala de você, pouco coloca a tua personalidade e muito mais coloca essas tendências do que a gente vê por aí. Então nós vimos o que são tendências, né? E agora o que que não é uma tendência? Gente, tendência não é regra, tendência não é obrigação, tendência não é identidade. A tendência ela não é uma solução para quem não tem estilo. Então, ah, eu não tenho estilo, então eu vou usar o que está na moda, que aí eu vou ser uma pessoa estilosa. Não tem nada a ver com isso. A tendência também é importante falar que ela não é uma garantia de elegância, de estilo, de modernidade, né? Às vezes você pode fazer o teu básico bem feito todos os dias e colocar um elemento que faz parte da tua personalidade, da tua essência, né? Então, quando nós falamos de tendência, não é algo que vai te prender. A tendência ela não pode prender você aquilo ali, né? Eu falo que muitas das vezes quando nós não temos coerência com a forma que a gente comunica, a forma que a gente se veste, se a gente não souber esses parâmetros aqui, você realmente vai se prender naquilo ali. Então é bacana sempre a gente entender o que faz sentido de você usar ou não. Então a tendência, ela não substitui o teu estilo, ela não substitui o teu estilo. Muito pelo contrário, a tendência ela completa, mas ela não é o primordial do teu estilo. Por isso que eu falo assim, hoje tem mulheres que eu vejo, né, minhas clientes, que não acompanham tendência e são extremamente estilosas. Mas também eu tenho colegas que gostam de tendência, que acompanham as tendências, mas elas colocam pro estilo delas, elas se adaptam pro estilo delas. Não colocam aquilo ali como uma regra, como uma prioridade no vestir. Sempre a prioridade vai ser o que elas querem usar, o que elas estão comunicando. E se vocês me perguntarem, Letícia, qual que é o erro mais comum que você observa das pessoas seguirem a tendências? Eu vou até me ajeitar aqui para conversar com vocês. Gente, o erro mais comum que eu observo é o seguinte: é a pessoa comprar só por comprar. O que é esse comprar só por comprar? Eu adoro gastar dinheiro com roupa, eu adoro comprar acessórios, eu adoro investir em mim. Só que vocês têm que entender que quando nós compramos apenas por comprar porque eu tá na moda ou porque a gente viu a fulana usando, eu falo que a gente compra algo vazio. O que significa esse comprar algo vazio, né? Você vai lá, viu na internet, comprou. Gostou? Beleza. Mas depois de um tempo, aquilo ali não vai fazer sentido para você. Aí você começa a pesquisar looks com aquilo ali, já looks mal montados. Então você tenta copiar aquilo que está na internet. Só que sempre vai ser um copia e cola. Nunca vai ser você expressando a tua personalidade, você expressando a tua identidade. E agora, gente, falando nisso, hoje a gente vive numa realidade, no mundo, que nós mulheres, principalmente, nós somos bombardeadas o tempo todo de informação. Se vocês pegarem as redes sociais, é o tempo todo falando quais sapatos usarem, qual blusas comprarem, o que está na moda do cabelo, qual acessório que é tendência. Então, quando eu não tenho clareza no que realmente de fato complementa o que eu quero comunicar para o outro, infelizmente eu vou comprar por comprar. Então você vai comprar sem estratégia, você vai comprar sem a intenção, você vai comprar, a probabilidade de você se arrepender por aquilo ali é gigante. Então é bacana a gente entender isso, porque senão a tendência ela se torna como uma regra. Aí o que tá na moda eu vou comprar. Aí o que saiu eu vou levar. E aí o que acontece na maioria das vezes? Né? O resultado de ficar comprando essas tendências sem pensar no que faz sentido para você. Você vai ter um armário lotado, mas sem peças úteis, né? Aquele famoso assim, eu tenho roupa, mas não sei o que vestir. Porque como tem muito de tudo ali, não tem a tua personalidade, não tem a tua essência, não tem o teu estilo. E é importante sinalizar também que muitas mulheres acham que só porque eu sigo uma tendência, eu sou estilosa. Ah, eu me visto bem. Gente, tendência não tem nada a ver com você ser estilosa ou não. O que a gente tem que pensar que eu sempre gosto de alinhar? Se vestir bem não é sobre você estar atualizada da moda. Ai, o que tá na moda. Ai, é porque eu gosto de usar isso. Ai, é porque a fulana tá usando. Se vestir bem, de forma estilosa, né, de forma harmônica, tem que estar alinhada com você, não na atualidade, né, atualizada, vamos dizer assim, né? Quando você tem uma imagem alinhada com o que você realmente gosta, o que faz sentido para você, o que se adequa à tua realidade, o que se adequa ao teu ambiente profissional, o vestir se torna mais fácil, gente.
E é tão bacana quando a gente começa a alinhar isso, essa praticidade, essa versatilidade, e a gente precisa entender isso de uma forma prática na nossa imagem pessoal. E isso, gente, não tem nada a ver com roupa feia, roupa bonita, roupa cara, roupa barata. Nós temos que pensar que hoje na vida, isso eu já falei em outros vídeos aqui no canal, hoje tudo que nós comunicamos, a forma que nós nos vestimos, tem de ser uma forma intencional. Então, quando eu falo de intenção, a intenção ela tem que estar muito conectada ao que você busca transmitir. Porque se eu não sei o que eu quero comunicar, o que eu sei o que eu quero me vestir? Sendo que isso aqui que eu estou usando é uma comunicação não verbal. Então, mesmo que eu esteja calada aqui, isso que eu estou usando diz algo sobre mim, diz algo sobre o meu estilo, diz algo sobre a minha personalidade. Eu já vou aproveitar aqui também e vou lhe fazer um convite. Se você gosta desses conteúdos, né, sobre imagem pessoal, estilo, né, comportamento, tendências também, né, que eu sempre também trago ali, mas de uma forma mais segura, mais positiva, que é @LeticiaOliveiraDemetrio, onde diariamente eu trago conteúdos voltados, né, para o nosso vestir de uma forma positiva, de uma forma mais clara. Então, tudo isso, né, é para você realmente ter uma coerência do que você vai usar, o que está comunicando, qual é a intenção que você está vestindo, né? Então, vai ser um prazer ter você lá nas minhas redes sociais, @LeticiaOliveiraDemetrio, que eu ia me acompanhar ali também, né? Tá mais pertinho de mim. Eu vou te esperar lá. E o que pode acontecer na nossa vida quando nós começamos a entender sobre tendências de uma forma mais clara, com estratégia, com posicionamento, com intenção? O primeiro ponto que a gente precisa sinalizar aqui, né? Tudo que eu trago para vocês nesses vídeos, gente, não são regras, né? É baseado no meu estudo como consultora de imagem, na minha experiência como profissional. Então, eu quero dizer para vocês que todo o conteúdo que eu trago aqui são dicas para vocês. Então, nem sempre, às vezes, você vai seguir ou não. Então, mas o que pode mudar na nossa vida quando nós deixamos, né, de comprar uma tendência de uma forma errada? Compramos agora com estratégia, com clareza, com intenção. Primeiro ponto, então, você deixa de gastar dinheiro com compra errada. Gente, hoje é difícil você entrar numa loja e você encontrar uma calça jeans e uma blusa básica neutra. Por quê? Porque tem muita coisa o tempo todo nas lojas. É aquele casaco que tá na moda, é aquela sandália que tá na moda, é aquela bota, é aquele jeans, é aquela bolsa, é aquele acessório. Então, quando nós temos uma clareza, uma estratégia do que realmente nós gostamos de usar, a forma da gente gastar o nosso dinheiro se torna mais fácil, se torna mais versátil, porque você sabe exatamente o que você precisa. E quando eu tenho essa clareza, quando eu tenho essa facilidade, isso ajuda 100% na hora de eu comprar roupas. Então, o primeiro tópico que a gente sempre fala é: você para de gastar dinheiro com compra errada. E assim, gente, como eu falei lá no início do vídeo, né? Eu adoro gastar dinheiro com sapato, com acessórios. Quem não gosta, né? Porém, é aquilo, comprar só por comprar nem sempre vai ser a melhor opção. Então tenha clareza nisso para facilitar a vida de vocês. Segundo ponto que eu gosto de trazer também, né? O seu estilo começa a ter clareza na tua imagem. Eu amo essa palavra, gente, clareza no vestir, clareza na comunicação, clareza na intenção. Por quê? Quando nós começamos a entender se aquilo faz sentido para você ou não, você começa a entender o que realmente vale a pena comprar. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Hoje eu tô usando aqui um colar que é estilo bandana, né? Ele tem um tecidinho e tal. E eu vi que tá muito em alta a gente colocar bandanas aqui no pescoço, né? Fica estiloso, fica bacana. Só que assim, eu já tentei usar e pra mim não combinou. Então não é porque as pessoas estão usando, que tá na moda, que virou tendência, que eu vou ter que colocar só porque o outro tá usando. Não, eu tento se adaptar de uma forma que encaixe no meu estilo, como por exemplo, eu coloquei um tecidinho mais solto. Então eu gostei mais dessa forma que eu tô usando, né? Então isso tem clareza do que eu posso comunicar, do que eu posso trazer no meu vestir. E um outro exemplo também. Hoje eu tô usando uma camisa listrada, que então tem uma estampa. Aqui eu tô usando uma estampa de onça. Então eu tenho duas peças aqui estampadas. Então tem muita gente que vai gostar? Tem muita gente que não vai gostar? Tem. Só que eu tenho clareza do que eu gosto. Eu trouxe então esse tom que combinou com o brinco, que combina com os acessórios, enfim. Então eu entendo sobre isso que eu tô querendo comunicar. E aí a forma de eu me ver, de eu me sentir segura, de eu me sentir harmônica, se torna muito mais fácil. Então, quando você começa a entender sobre tendências de uma forma estratégia, além de você economizar mais dinheiro, o teu estilo se torna mais claro. E aí você sabe exatamente o que vale a pena comprar ou não. O terceiro ponto que eu amo, o seu armário começa a ficar mais prático.
Gente, essa outra palavra que eu amo na imagem pessoal, praticidade. Hoje, para você que tem um armário e você abre o teu armário, você não acha que ele é prático, que você não sabe exatamente o que combina, o que não combina, o que usa, o que não usa, não faz sentido de você ter coisas ali. Eu falo mesmo, né? Ontem foi um dia que eu tirei para limpar o meu armário, então eu tirei coisas para doar, coisas para desapegar para as minhas amigas, né? O que vai ficar no meu armário? Eu provei algumas roupas, então isso aqui dá para usar, isso aqui não dá. Gente, isso é vida. Quando nós realmente, de fato, vestimos algo que está ali dentro, que conversa com aquela calça, conversa com aquela blusa, usa com aquela sandália, tudo facilita. Então, hoje, nosso armário, nosso guarda-roupa tem que ser prático. É você abrir, você precisar de montar uma mala, você precisar de montar looks, você precisar de escolher, de saber exatamente o que faz sentido para você. O armário precisa estar alinhado com o teu posicionamento, com a tua intenção, com o teu vestir. Porque, por exemplo, quando nós temos as peças soltas ali, né? Ah, eu comprei aquela calça de onça porque a fulana estava usando. E aí aquela calça tá ali parada, você só usa ela com a blusa preta e com a blusa branca. Você entende que é uma peça solta, porque ela só tem conexão com uma determinada roupa. E, gente, é tão triste quando eu vejo que as pessoas usam essas peças só uma vez. Ai, porque eu só uso dessa determinada forma. Vamos abrir a nossa criatividade e tenta usar um pouquinho mais no teu vestir. Para um pouco de tentar comprar algo para usar em uma única vez, gente. É por isso que as pessoas falam tanto dessa moda fast fashion. Ai, porque hoje tá assim, amanhã não tá. Mas é porque vocês não tentam pensar realmente nessa criatividade, nessa praticidade no armário de vocês. Então, essa questão do fast fashion, às vezes é as próprias pessoas que acham que é muito mais valioso, né? Acham que vale mais a pena comprar uma peça do que tentar combinar com o que você já tem ali. Então, quando você começa a entender sobre tendências de uma forma mais clara, com estratégia, o teu armário vai se tornar muito mais prático. E eu vou dar um exemplo para vocês bem real, tá? Eu tinha uma cliente que, quando a gente foi fazer a parte da montagem de looks, que ela mandou foto para mim, porque ela morava em outro estado, ela tinha peças maravilhosas, maravilhosas, peças lindas, tendências, tinha peças que estavam na moda, né? Coisas da etiqueta ainda que ela não usava, gente. Só que assim, era um guarda-roupa que o funcional, o famoso arroz e feijão bem feito que a gente fala, não estava ali. Então, quando você não tem o famoso básico bem feito ali, você entende que é como se fosse assim, ó, você tem os complementos do prato, você tem a salada, você tem a carne, ou, por exemplo, você tem a salada, mas falta proteína, vamos dizer assim, sabe? Então, a proteína, o que que é? É o básico, é o útil para o teu dia a dia. Você tem as tendências, o casaco da moda, a blusa da moda, a jaqueta da moda, mas o que que vai complementar aquilo ali? Então, quando nós temos um armário com muitas tendências, não faz sentido, às vezes, a gente usar uma peça básica. E o básico eu tô falando, gente, não é só uma calça jeans, uma blusa, uma t-shirt, uma peça mais lisa. O básico é porque ele é como se fosse a montagem inicial do teu look, né? Ele vai direcionar, por exemplo, eu posso colocar uma camisa e um jeans liso, básico. Então, o que vai fazer você mudar ou não é entender o que de fato vai fazer sentido para você. E essa minha cliente, como eu estava falando para vocês, ela tinha um guarda-roupa lindo, gente, tanta combinação que dava para fazer, só que era assim, era muito do que estava na moda. Então ela percebeu que o que ela tinha dificuldade de montar nos looks era porque o funcional ela não tinha, que é o básico, é a proteína, vamos dizer assim, né? E aí ela tinha muitos elementos de design. Então ela tinha muita peça colorida, casacos, muita calçados coloridos também, acessórios. Só que aquilo ali, ela sempre comprava, por exemplo, uma jaqueta colorida e ela usava sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque as peças básicas para ela não fazia sentido. Então, depois que ela começou a perceber que não é que ela não vai comprar algo que está na moda ou que é tendência, mas que ela vai ter que ter uma conexão com aquilo que você já tem, tudo começou a fazer sentido para ela. E eu escuto muito, mas muito as minhas clientes falando assim: ah, Elê, mas eu gosto de tendência. Se eu não usar a tendência, eu não tô na moda, eu não tô atualizada. Gente, como eu falei para vocês lá no começo, tendência é sobre estar atualizada, não alinhada. Então não adianta nada se você quer comunicar A, mas a tua tendência está comunicando B. Então você entende que, primeiro ponto, você que fala que não vai ter uma imagem atualizada, não adianta nada, porque a tendência ela vai estar com o que está na moda, moderno, é bacana, é. Só que se não tem nada a ver com você, não tem por que você vestir. Então esse negócio de, é porque não está alinhado e tal. Gente, você vai virar um portfólio, mas a tua autenticidade, a tua essência, a tua personalidade e eu vou falar uma coisa para vocês aqui bem honesta. O que faz a pessoa se tornar estilosa, bem vestida,
harmônica não é a roupa, só a roupa que ela tá usando, é a autenticidade dela. É como ela se posiciona, é como ela tá ali naquela roupa. Que eu vejo, gente, mulheres com peças básicas, jeans e uma regata branca, só que elas são tão autênticas, às vezes, no jeito do cabelo, no jeito do acessório, que isso já chama a atenção delas. Então, eu escuto muito a mulherada falar isso, né? Ai, mas é porque eu vou ficar desatualizada. Ou outra que eu escuto muito também, né? Ai, mas é porque eu gosto de tendências. Eu gosto de acompanhar o que tá na moda. Gente, eu sei, eu também gosto, eu gosto de ver, eu pesquiso, eu faço pesquisa para as minhas clientes. Só que assim, às vezes o que tá muito na moda, nem sempre, nem tudo, gente, nem tudo que tá na moda é para você. Eu acho que não existe uma pessoa que vai colocando tudo ali, ó. Aí, literalmente, ela vai ser só se vestir pro outro e pouco dela. Então, aquela pessoa que usa tudo, veste de tudo, tudo ela compra, tudo ela coloca, é muito do outro e pouco de si. Então, quando nós falamos que eu não vou usar porque eu gosto de tendências, né? Eu gosto de acompanhar isso. É bacana? É, gente. Só que tem um critério para quando você vai comprar. Ah, eu vou comprar esse determinado casaco porque agora tá na moda e eu tenho peças que vai complementar ele. Beleza, nota 10. Agora, só comprar por comprar não compensa. E um outro que eu escuto muito, né? Ah, Lê, mas é porque eu compro para poder variar o meu estilo. Gente, nota 10? Porque é como eu falo para vocês, a tendência ela é como se fosse nosso tempero, a cerejinha ali do bolo. Agora, não usa ela como estilo base, porque ela não é estilo base. A tendência ela vai dar uma modernidade, ela pode dar uma atualizada ali no teu look, mas ela não vai servir como teu estilo. Aí a fulana ela é estilosa, ela tem um estilo assim porque ela usa determinada tendência. Então, não é estilo dela. Porque o estilo, ele vai sempre manter aquela frequência que você costuma usar. Só que aí você vai colocando o teu toque, a tua personalidade, a tua comunicação, a tua intenção, e fica muito mais fácil. Então, qual é o jeito errado da gente poder usar essas tendências, né, que pode prejudicar? Primeiro, gente, comprar só porque tá em alta. Ah, eu vou comprar agora o Brasil Core lá por causa da Copa que não sei o quê. Gente, eu não usaria isso. Eu não usaria essa tendência realmente assim, porque não combina, não faz sentido de eu usar. Posso usar no dia da Copa? Sim, mas investir em regata com a slogan do Brasil só para me usar sem estar na Copa, não usaria. Então a primeira coisa é você comprar só porque está em alta. Segundo ponto, então, comprar sem pensar na combinação que você já tem para poder fazer. Então, eu comprei determinada peça porque eu já sei o que combina, eu já sei o que faz sentido. Eu acho bacana isso aqui combina com aquela minha calça. Se você tem isso alinhado, nota 10. Agora, se você não tem, não compra. Você precisa comprar algo que pelo menos combine com 5 ou 3 a 5 peças com que você tem no armário. Agora, comprar só por comprar, que aí vai para o meu próximo tópico, que é comprar por impulso emocional. Gente, durante um bom tempo na minha vida, eu comprei com muito impulso emocional. Eu vou comprar porque eu tô triste, eu vou comprar porque eu tô feliz, eu vou comprar porque eu tô estressada, eu vou comprar porque eu tô calma. Então, quando a gente compra por impulso emocional, é o pior deles. Porque depois vai bater o arrependimento, depois vai bater aquela insegurança, aquele negócio, por que que eu comprei, por que que eu usei, não era para me fazer assim, não era para me fazer assado. Então, prestem atenção no sentimento que essa compra está gerando para vocês. Quando vocês sentem que está comprando por impulso emocional, não compensa. E um outro ponto que eu gosto de falar também é tentar adaptar a sua vida para usar aquilo ali. Por exemplo, você viu que está na moda agora uma bota no salto bem altão. Só que a tua realidade, a tua rotina é outra totalmente diferente. Vale a pena você comprar isso aí? Vale a pena você comprar só porque tá na tendência, tá na moda? Gente, a roupa, você não tem que se adaptar à roupa, é a roupa que tem que se adaptar à tua rotina. Então, comprar com esses pensamentos, né? Porque, tá na moda. Porque eu tenho que ter várias combinações. Porque eu quero estar atualizada. Porque eu vou comprar porque a roupa vai se adaptar à minha realidade. Porque eu vou me adaptar à realidade daquela roupa. Não, não faz isso. Que aí você vai entrar num buraco e dificilmente você vai conseguir sair dele, porque a probabilidade é encher esse buraco. Então, prestem atenção realmente, assim, de fato, nessas características que eu falei para vocês. E isso tudo que eu falei, gente, gera frustração, gera desperdício, gera arrependimento. Então, assim, eu não quero que nenhuma de vocês tenham isso na vida de vocês de verdade. Então, quais são as ferramentas certas para você comprar com essas tendências, né? O que tá na moda, o que é outono, inverno, o que é verão, não importa. Então, fica comigo que eu vou te dar 3 dicas, assim, ó, cruciais. Pega papel e caneta aí. Primeira delas, então, tenha clareza do teu estilo.
Por exemplo, eu, Letícia, gosto de uma peça confortável, prática, mas também eu gosto muito dessa modernidade, dessa atualidade. Então eu sempre tento pesquisar tendências, só que eu não deixo com que essas tendências se tornem maior do meu estilo, do que eu gosto, que eu prezo pelo conforto, pela praticidade. Então, quando eu tenho clareza do estilo que eu tenho como base, como referência, fica muito mais fácil de eu incluir as tendências que se adaptam a esse meu estilo. Então, quando eu tenho clareza se isso combina com você, isso não combina, isso faz sentido, isso não faz, é nota 10. Agora, quando eu não tenho, isso vai lá para aqueles tópicos ali dos ruins, né? Do que eu realmente não gosto. Então, primeiro ponto, tenha clareza do teu estilo e do que faz sentido para você. Segundo ponto, gente, analise o teu armário. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma limpa no meu armário. Vi ali algumas peças, né, que fazia sentido para mim, que eu gostava. Fiz algumas anotações do que eu posso futuramente comprar. Então, eu percebi que durante o meu armário ali, eu tô precisando comprar blusas mais diferentes. Então, um recorte, uma gola diferente. Então, assim, hoje eu sei o que eu tenho no meu armário. E hoje também eu sei o que eu preciso comprar. Então, mesmo que eu compre algo que está na moda, que é tendência, vai ter que adaptar para aquele meu armário ali. Então, quando nós tenhamos clareza do que tem ali no nosso armário, a probabilidade de você incluir aquilo que vai complementar, não que vai sobrar ali no teu armário, é muito maior. Então, tenha clareza no teu estilo, né? Veja o teu armário, vê o que faz sentido para você, vê o que realmente combina, o que tá ali, o que você tem, o que você quer comprar para que você se vista de uma forma melhor. O terceiro ponto que eu gosto de falar, pense nas combinações. Eu falo assim, gente, ninguém precisa decorar o que você tem no armário. Se você não vai decorar o que você tem ali tudo, né? Mas tem em base, mais ou menos, ou até em fotografias. Eu tenho essa tendência aqui que eu vi na loja, que tá na moda essa bota. Se eu ter essa bota, eu consigo colocar essa bota com essa minha calça. Que eu consigo usar com vestido. Que eu consigo colocar com blazer. Então, quando a gente sabe exatamente as combinações que a gente consegue fazer, você entende que não tem como você comprar errado, porque você já sabe a forma de você usar aquilo ali. E um quarto tópico aí que eu posso colocar como um bônus é adapte essa tendência de formas diferentes. Então, por exemplo, assim, tu pode pegar o que tá na moda, às vezes um brinco, max brinco, então joga com uma peça mais básica que tu gosta. Eu vi na moda que tá agora jaquetas com gola mais alta, então joga com uma peça diferente, uma peça mais neutra. Então você vai adaptando conforme a tua realidade, o teu trabalho, a tua rotina, a tua praticidade, a tua clareza, o teu estilo. E aí fica muito mais fácil de você desenvolver isso. Então pode ser no acessório, pode ser numa cor, pode ser na modelagem, pode ser no tecido. Não necessariamente precisa ser naquela peça montada. Eu sou uma que quando eu vou tentar colocar tendências, eu tento ver isso. Às vezes, aquela cor tá na moda, mas é uma cor que eu não gosto, eu vou tentar lapidar com outras cores que estão dentro do que eu gosto, do que me valoriza, do que me favorece. Então, esse quarto tópico aí, que seria um bônus, ele é muito importante também na hora de você comprar essas tendências. Então, um exemplo bem prático aqui para vocês, né? Vamos supor, você é uma mulher que gosta de peças mais justas e agora tá na moda o oversize, né? A peça mais soltora. Adianta você comprar aquela peça ali só porque tá na moda? Não. Mas, ao mesmo tempo, tá na moda uma bota de couro, não sei o quê. Mas você gosta. Então, você entende que nem tudo que tá na tendência faz sentido para você. Então, pegue essas dicas que eu dei aqui, anotem realmente, para que faça sentido de vocês se vestir, gente. E vocês não gastem mais dinheiro com coisa que não são para vocês. Então, passo a passo para você fazer hoje, né? Assim, bem prático, bate-bola mesmo, né? Isso que você tá comprando, combina com pelo menos 3 peças que você tem no armário? Combina com uma calça, combina com vestido, combina com a sandália, combina com uma bolsa. Quando vocês respondem isso aqui, você já tem clareza do que você já tem no armário de vocês. Segundo tópico que eu acho extremamente interessante. Essa peça que você está comprando, ela representa quem que você é hoje? Então hoje eu gosto de peças mais overs. Então eu vou comprar porque eu me sinto bem usando. Nota 10. Agora, eu gosto de peça mais colada e eu vou comprar uma peça over. Não tem por que você comprar algo que não faz sentido para você. Então, primeiro, né? Veja 3 peças que combinam aí com essa tendência no teu armário. Segundo, ela representa quem de fato você é hoje. E o nosso terceiro tópico é: isso que você está comprando, se não tivesse na moda, você usaria? Então, se, por exemplo, ninguém conhecesse isso que você está comprando, faria sentido para você? Lê, eu acho que agora tá na moda meia colorida, mas eu sempre usei meia colorida. Não é porque tá na moda agora que eu vou deixar. Ou, por exemplo, nossa, eu amei a meia colorida, então eu vou tentar usar. Faz sentido para você? Então essas perguntas que eu fiz para vocês, elas são boas para que você tenha um direcionamento. Então se a maioria respondeu não, ou você já sabe, você já tem resposta clara para elas, nota 10. Agora, se você já ficou em dúvida, se você já ficou meio, não sei se eu tenho, não sei se isso combina,
não vale a pena investir, de verdade. Então é isso, gente linda. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Eu amei, porque é um tópico que eu gosto bastante, né? Sobre essa tendência, o que tá na moda, o que não tá. Mas como que você pode adquirir ela de uma forma mais prática e mais versátil através da tua realidade. Já vou pedir aqui para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com as amigas também, né? Que assim, isso é uma forma de mostrar que você gostou do vídeo. Já deixa aqui nos comentários também o que você achou. Que a gente está tentando trazer, assim, conteúdos diariamente aqui para o YouTube, né? Nem que for, por exemplo, os vídeos para o canal, os shorts também, que a gente coloca bastante conteúdo, né? Já vou deixar novamente as minhas redes sociais, que é @LeticiaOliveiraDemetrio, para ter você lá comigo também. Vai ser uma honra, um prazer ter você me acompanhando por lá. E logo teremos mais vídeos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida também, deixe aqui nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado. Ó, um beijão e até a próxima!